Saudações a todos, eu sou o professor Francisco Vladimir, estou como tutor no projeto ABIURCA para a disciplina de cálculo. A professora Kátia Pires deixou uma lista, a lista 1, em que a primeira questão, tem vários itens dessa primeira questão, são 8 ao todo. Ela pede que, fornecido a função f de x, o valor para qual x tende a, o limite da função L, e a relação que o limite da função f de x, quando x tende a igual a L, a gente determine sempre um delta para cada epsilon dado. Então, a leitura é feita assim: a diferença da função e do limite vai ser menor do que o delta, sempre que a diferença desse x e do a for menor do que epsilon. Vamos fazer apenas o exemplo 1, entender bem como funciona o exemplo 1, para que depois vocês possam fazer o 2, 3 e 4, dado que eles são um pouco semelhantes, certo? Então guarda uma semelhança entre eles. No exemplo 1 fala o seguinte: a função é a reta 2x mais 4, e o limite da função 2x mais 4 quando x tende a 3 é igual a 10. E o erro da função, nosso epsilon, é 0,01. Vamos entender geometricamente o que é que está falando essa primeira questão. Ele está dizendo que o limite da função, a função está representada por essa reta aqui, ó, essa reta em branco, a reta 2x mais 4 é 10, quando os valores no eixo x tendem a 3. Então, toda vez que você pegar um ponto aqui se aproximando de 3, a nossa imagem nessa reta vai se aproximar do 10. A questão pede a medida desse comprimento aqui, que a gente vai chamar de delta, sabendo que a medida, o nosso erro aqui desse comprimento na imagem é 0,01. O Excel também é uma ferramenta bacana para a gente observar o comportamento dessa função. Então está aqui a função 2x mais 4. Se o x for 0, todos os valores aqui estão em 0, essa função aqui vai ter imagem 4. Se o x for 1, a função passa a ter imagem 3. A diferença entre o f de x e o limite é 4. Lembre-se que o L aqui é igual a 10, é para onde a função tende. E a diferença entre o x e o a nessa questão é 3, vai ser 2. Que é a diferença entre 1 menos 3 igual a 2, ou 3 menos 1 no módulo igual a 2. Certo? E a diferença do 6 para 10 igual a 4. À medida que a gente vai se aproximando do 3, essa diferença aqui, que é o nosso epsilon, aqui que vale o nosso epsilon, vai diminuindo, certo? Então 2,5, nosso epsilon está diminuindo agora para 1. 2,75, estou me aproximando de 3, por valores menores do que ele. Olha o nosso epsilon aqui, 0,05. A aplicação desse valor na função, 0,09. 2,9. O nosso epsilon 0,2. Eu quero que o epsilon se aproxime de 0,01, na verdade, seja valores iguais ou menor do que 0,01, e quero saber o valor do delta nessa situação. Então vou aproximar mais ainda minha função 2,99, o nosso epsilon 0,02. 2,995, eu já sei exatamente o ponto, e o nosso epsilon 0,01, o nosso delta, que é a diferença do 3 pelo x, deu 0,005, certo? 5 milésimos. Como fazer isso na prova, dado que a gente não vai ter à disposição o Excel e nem vai precisar programar isso para estar fazendo esses cálculos? Bom, a gente parte dessa primeira igualdade aqui, desse módulo. No módulo tem a função f de x, que na nossa situação é 2x mais 4. Então 2x mais 4.
menos o limite L, que nessa situação é 10. Ele é menor que epsilon, só substituir o epsilon pelo valor dado na primeira, que é 0,01. A ideia é manipular de forma algébrica essa situação de forma a chegar a uma situação desse tipo, apenas o x menos um valor, ok? Então aqui eu posso subtrair do 4 menos 10, vai dar 2x menos 6, é menor que 0,01. Eu posso pôr em evidência o 2, né? E por que o 2? Porque eu quero isolar o x. Então, colocando 2 em evidência, vai ficar 2 que multiplica o x menos 3. Veja que na distributiva, 2 vezes x retorna o valor de cima, 2x. E 2 vezes menos 3 retorna o valor de cima, menos 6. É menor que 0,01. E agora eu tiro esse 2 do módulo, né? Por ser um valor positivo, ele sai normalmente do módulo como positivo. Um detalhe é que na hora de tirar um valor do módulo, mesmo que ele seja negativo, ele sairia como positivo. Então fica como dica para umas próximas questões. O que vai ficar no módulo é o x menos 3. Exatamente o 3, exatamente o valor do A da nossa situação, né? Já que o x aqui tende a 3, certo? Isso vai ser menor ou igual que 0,01. O 2 está multiplicando o módulo, passo ele dividindo. Então, x menos 3 é menor que 0,01 sobre 2. E aí, dividindo, a gente obtém o mesmo valor que a gente verificou na tabela do Excel, na planilha do Excel. X menos 3 é menor que 0,005, que é 0,01 dividido por 2, a metade de 1 centésimo é 5 milésimos, ok? É como se tivesse um 10 aqui, quando dividisse ia ficar 0,5 aqui. Bem, geometricamente isso significa que quando essa distância aqui no eixo x for de 0,05, né, 0,005, essa distância no eixo y, os valores da imagem do eixo y, vão diferir de 10, ou seja, vão estar próximo de 10 a uma distância menor ou igual a 0,01. Né? Um exemplo, né? o 2,995, que é exatamente o valor que foi colocado lá na planilha do Excel. Ao aplicar nessa função, né, esse número aqui é bem próximo de 3, vamos supor que ele está aqui, 2,995, a imagem dele pela função vai estar uma distância de 0,01 de 10, ou seja, vai ser 9,99. Quanto menor essa distância do 3, sem chegar a ser o próprio valor de 3, mais próximo ainda vai estar de 10, né? Uma distância menor que 0,01. Né? 0,01 é a maior distância para esse valor aqui, certo? De aproximação. Okay? Espero que vocês tenham entendido esse exemplo. A partir do toque que foi dado aqui, é possível fazer a segunda, terceira e quarta questão do exercício, tá bom? Um grande abraço a todos. Se vocês quiserem mandar as questões para me conferir, fiquem à vontade. Na quarta-feira a gente retorna para fazer toda a lista e em seguida eu fico soltando os outros exemplos que diferem, né, um pouco desse aqui. Então até o próximo vídeo.